Em um mundo de constante busca por significado, duas filosofias milenares emergem como faróis de sabedoria, guiando-nos em uma jornada de autodescoberta e propósito. Do Japão, o conceito de Ikigai, a nossa razão de ser, aquilo que nos impulsiona a levantar da cama todas as manhãs. Da Índia, o Bhagavad Gita, um diálogo sagrado que transcende o tempo, revelando as profundezas da alma humana e o caminho para a realização. Mas o que acontece quando essas duas fontes de sabedoria se encontram? Quando a busca japonesa por um propósito de vida se entrelaça com as lições indianas de dever, coragem e autoconhecimento. É nessa intersecção que descobrimos um poder transformador, capaz de nos guiar para uma vida não apenas satisfatória, mas verdadeiramente plena e significativa. Prepare-se para uma jornada que o levará ao coração da sua própria existência, explorando como a coragem e o autoconhecimento, ensinados por essas filosofias, podem ser as chaves para desvendar o seu verdadeiro potencial e viver uma vida com propósito divino. Bem-vindos à união de Ikigai e Bhagavad Gita. O Ikigai, essa palavra japonesa que ressoa com a melodia da alma, é muito mais do que um simples conceito. É um convite à introspecção, uma bússola para a alma. Ele nos desafia a olhar para dentro e responder a 4 perguntas fundamentais que, juntas, revelam o nosso propósito de vida. Primeiro, o que você ama fazer? É a paixão que acende a chama em nosso coração, a atividade que nos absorve por completo, onde o tempo parece desaparecer. Segundo, no que você é bom? São os nossos talentos, as habilidades que desenvolvemos, aquilo que fazemos com naturalidade e excelência. Terceiro, o que o mundo precisa? É a nossa contribuição para o coletivo, a forma como podemos servir e impactar positivamente a vida de outros. E, finalmente, pelo que você pode ser pago. A sustentabilidade, a capacidade de transformar nossa paixão e talento em algo que nos sustente. A interseção desses 4 elementos é o nosso Ikigai. É nesse ponto de equilíbrio que encontramos a verdadeira satisfação e um profundo senso de significado. Não é à toa que a população de Okinawa, no Japão, conhecida por sua longevidade e vitalidade, é um exemplo vivo da prática do Ikigai. Eles vivem com propósito, engajados em atividades que amam e que contribuem para suas comunidades, demonstrando que uma vida longa e feliz é intrinsecamente ligada a um propósito bem definido. O Ikigai nos ensina que a felicidade não é um destino, mas uma jornada contínua de autodescoberta e alinhamento com aquilo que nos faz vibrar. É a coragem de seguir o coração e a sabedoria de reconhecer nossos dons, colocando-os a serviço de algo maior. Do coração da antiga Índia, surge o Bhagavad Gita, um poema filosófico que se desenrola no campo de batalha de Kurukshetra, onde o príncipe guerreiro Arjuna enfrenta um dilema moral e existencial. Diante de seus próprios parentes e mestres, Arjuna hesita em lutar, e é nesse momento de profunda crise que seu cocheiro, o Senhor Krishna, revela-se como a suprema personalidade de Deus e seu guia espiritual. O Bhagavad Gita não é apenas um texto religioso, é um tratado universal sobre a natureza da realidade, o propósito da existência humana e o caminho para a libertação. Através do diálogo entre Krishna e Arjuna, somos introduzidos a conceitos profundos que ressoam com a essência da filosofia oriental. Uma das lições centrais é o Dharma, o dever intrínseco de cada ser, a lei universal que rege a ordem cósmica e individual. Krishna exorta Arjuna a cumprir seu Dharma como guerreiro, não por apego aos resultados, mas pela retidão da ação em si. Essa é a essência do Karma Yoga, a yoga da ação desinteressada, onde o foco está na execução do dever sem apegos aos frutos do trabalho. É a coragem de agir, mesmo diante da incerteza, e a sabedoria de entender que o controle está na ação, não no resultado. O Gita também aprofunda o conceito de Atma, a alma individual, que é eterna e imutável, distinta do corpo físico e da mente. O autoconhecimento, nesse contexto, é a compreensão de que somos mais do que nossa identidade material. Somos seres espirituais, parte do Brahma, a realidade suprema. Essa percepção nos liberta do medo da morte e nos capacita a agir com uma perspectiva mais elevada, transcendendo as dualidades do mundo material. A coragem no Bhagavad Gita não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele, impulsionado pelo dever e pela fé. É a coragem de enfrentar a guerra interior, a batalha contra nossas próprias ilusões, apegos e egoísmo. Através do Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, e do Bhakti Yoga, Yoga da devoção, o Gita nos oferece caminhos para cultivar essa coragem e aprofundar nosso autoconhecimento, levando-nos a um estado de mente firme e equânime, o Sthita Prajna. Assim, o Bhagavad Gita nos convida a uma vida de ação consciente, onde o dever é cumprido com sabedoria e devoção,
e o autoconhecimento nos guia para a verdadeira liberdade e satisfação espiritual. Uma filosofia que, mesmo milênios depois, continua a iluminar o caminho de milhões em sua busca por significado e propósito. Vemos, então, que a aparente distância geográfica e cultural entre o Ikigai e o Bhagavad Gita se dissolve diante de seus princípios universais. Ambas as filosofias convergem em pontos cruciais, oferecendo um mapa para uma vida de propósito, impulsionada pela coragem e iluminada pelo autoconhecimento. O autoconhecimento é o alicerce comum. No Ikigai, ele se manifesta na introspecção para descobrir o que amamos, no que somos bons, o que o mundo precisa e como podemos ser sustentados. É a busca pela nossa verdade interior que nos permite alinhar paixão, talento, vocação e profissão. No Bhagavad Gita, o autoconhecimento é a compreensão da nossa verdadeira natureza espiritual, a distinção entre o eu temporário e o Atman eterno. É a percepção de que somos mais do que o corpo e a mente, o que nos liberta de apegos e ilusões. Em ambos os casos, o mergulho em nosso interior é o primeiro passo para uma vida autêntica e significativa. A coragem é a força motriz que nos impulsiona a viver de acordo com esse autoconhecimento. O Ikigai exige coragem para seguir o próprio caminho, para buscar e viver o propósito que nos faz vibrar, mesmo que isso signifique desafiar convenções ou enfrentar o desconhecido. É a ousadia de ser quem realmente somos e de oferecer nossos dons ao mundo. No Bhagavad Gita, a coragem é a essência do guerreiro espiritual. É a bravura de Arjuna em enfrentar seu Dharma, de agir sem apego aos resultados, de lutar a guerra interior contra as próprias fraquezas e ilusões. É a coragem de transcender o ego e cumprir o dever com devoção e desapego. Ambas as filosofias nos ensinam que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de agir apesar dele, impulsionados por um propósito maior. A vida satisfatória, o objetivo final de ambas as jornadas, não é um estado de inação, mas o resultado de uma ação alinhada com o propósito. O Ikigai nos mostra que a felicidade duradoura surge da dedicação a atividades que nos preenchem e que contribuem para o bem maior. É a alegria de encontrar o fluxo, de estar imerso em algo que nos realiza. O Bhagavad Gita, por sua vez, nos ensina que a verdadeira satisfação, Ananda, é alcançada através da ação desinteressada, do cumprimento do Dharma sem apego aos frutos. Ao agir com pureza de intenção, liberamo-nos das amarras do desejo e da frustração, encontrando uma paz interior que transcende as circunstâncias externas. Assim, Ikigai e Bhagavad Gita se complementam, oferecendo uma visão holística para uma vida plena. O Ikigai nos ajuda a descobrir o que nos faz únicos e a encontrar nosso lugar no mundo, enquanto o Bhagavad Gita nos fornece a sabedoria e a coragem para agir de forma correta e desapegada, transcendendo as dualidades e alcançando a verdadeira liberdade interior. Juntas, elas nos convidam a uma jornada de transformação, onde o autoconhecimento e a coragem são os guias para uma existência verdadeiramente satisfatória e divinamente inspirada. A jornada para descobrir e viver o seu Ikigai, guiado pela sabedoria temporal do Bhagavad Gita, é uma jornada contínua. Não é um destino a ser alcançado, mas um caminho a ser percorrido a cada dia, com cada ação, com cada respiração. É a constante busca por alinhamento entre o que somos, o que fazemos e o que o mundo precisa. Lembre-se, a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. O autoconhecimento não é um fim em si mesmo, mas a chave para desvendar seu verdadeiro potencial e viver uma vida autêntica. E a vida satisfatória não é medida pela quantidade de bens que acumulamos, mas pela profundidade do propósito que vivemos e pela contribuição que oferecemos ao mundo. Que as lições do Ikigai e do Bhagavad Gita inspirem você a abraçar sua própria guerra interior com coragem, a buscar o autoconhecimento com sinceridade e a viver cada momento com um propósito divino. Que você encontre a sua razão de ser e a viva com plenitude, transformando cada desafio em uma oportunidade de crescimento e cada ação em uma oferenda ao bem maior. A sua jornada começa agora. Descubra o seu Ikigai. Viva o seu Dharma. Encontre a sua paz. Namastê.